Muita gente compra fundos imobiliários só olhando os dividendos. E se você é uma dessas pessoas, sinto lhe informar, mas você pode estar caindo numa cilada. Então, eu fiz esse vídeo para você aprender a analisar fundos imobiliários do jeito certo. E ainda nesse final desse vídeo eu vou analisar com vocês os fundos imobiliários mais baratos da bolsa. Então, fica comigo nesse vídeo. Não é uma dica, não é recomendação de investimento, é método. Então, bora pro vídeo. Fala, terráqueos, meu nome é Matheus Marciano e esse é o canal Marciano na Bolsa. E antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscreve aí no canal, deixa um comentário, deixa um joinha e vamos direto pro vídeo. E vamos começar analisando fundos de tijolos. Antes de olhar o dividendo, a gente tem que entender a localização. Não adianta de nada eu ter pavilhões e pavilhões e pavilhões e ser num lugar horrível. Então, isso vai gerando vacância, por exemplo. Se eu estou num lugar ruim, que não é muito perto ali, logisticamente falando, principalmente na área de São Paulo ali, eu tenho um monte de galpões ali, mas está com a vacância alta porque não tem ninguém alugando. Então, quanto mais perto ali do centro, ali do central, quanto mais perto da metrópole, mais perto do movimento ali, mais caro vai ficando e mais difícil vai ficando de achar um aluguel. As pessoas, as empresas querem ter aluguel ali naquele terreno, naquela localização mais próximo possível, para ficar mais viável para todo mundo. Então a localização é muito importante. Então é muito difícil uma empresa bem localizada, um fundo imobiliário bem localizado, não ter vacância, porque todo mundo vai querer. Saiu uma empresa lá agora daquele loteamento lá, daquele galpão. Agora vai ter um monte de gente querendo de novo. Então, essa é a vantagem de você analisar um fundo de tijolo bem localizado. E já que a gente falou de localização e vacância, a vacância é muito importante você analisar também. Não adianta de nada você comprar um fundo que lá paga 20% de dividendo, mas está com a vacância altíssima. Vai chegar uma hora que esse dividendo vai parar de cair, porque a vacância está muito alta, ninguém está querendo alugar aqueles galpões, aquele shopping, aquela coisa. A vacância está muito alta, é horrível para você. Então você tem que analisar a vacância também. Se a vacância estiver muito alta, foge, que é cilada. E falando em muito alto, agora vamos falar do dividendo. Muita gente fala desse dividendo, esse dividendo. Eu adoro dividendo também. Mas você tem que entender se o dividendo está muito alto, tem alguma coisa errada também. E por que todo mundo fala isso, mas ninguém explica? Vamos supor, o fundo lá tinha um monte de galpão. Vamos supor, vou usar o galpão de novo. Tinha um monte de galpão ali e tal. E eu comecei a vender esses galpões. Eu vou receber bastante caixa. E esse caixa eu vou distribuir como dividendo, certo? Então, meu dividendo que eu estou pagando não é do lucro que eu estou tendo, não, é da venda dos imóveis. Então, se eu estou vendendo imóveis e estou pagando bastante dividendo, isso vai inflar o dividendo. Vai estar com dividendo de 20, 25%, de 15, 18, sei lá. E aí está muito alto o dividendo, aí todo mundo vai querer comprar. Mas não entende por que o dividendo está tão alto. É porque estão vendendo os imóveis. E vendendo os imóveis, eles vão ter o valor daquilo ali em caixa e vão distribuir em lucro e em dividendo. Só que isso é ruim também, porque é um dividendo inflado que uma hora vai acabar de novo, porque ele vendeu aquela localização, ele vendeu aquele terreno, vendeu aquele imóvel, e aí, depois da venda desse imóvel, depois desse lucro ter entrado no caixa e saído, não vai ter mais entrada. Não vai ter aquele imóvel mais pagando a mensalidade ali, o aluguel. Então, isso é horrível. Você olha só o dividendo alto e aí você não sabe por que a empresa, o fundo está pagando tão alto assim no dividendo. Às vezes pode ser isso. E aí por isso que você tem que analisar se o dividendo está muito alto, porque está pagando tão bem assim, se realmente é isso mesmo, está lucrando muito, está dando muito dinheiro, então está distribuindo a rodo, aí sim. Mas se o fundo está ali distribuindo e você vai ver que ele está vendendo imóveis, fica ligado. E outra coisa que a gente tem que analisar também é o P sobre VP. Se ele está acima de 1, ele está muito caro. Eu estou comprando um negócio de R$ 1 por 1,10. Se eu estou comprando abaixo de 1, aí sim ele está barato. Só que o PCP barato demais também, a gente tem que ter cuidado. E por que a gente tem que ter cuidado? Porque pode ser que estão precificando abaixo, não só porque esqueceram daquele fundo ali. Não, pode ser porque tem alguns riscos nos contratos ali, o contrato acabando, pode ser que tem muita vacância. Então é essas coisas que a gente tem que analisar no fundo imobiliário também. Não é só olhar o índice, tá ali 0,50, tá barataço, barato, vou comprar. Não, não só isso. Se o PCVP está muito barato, você tem que analisar por que ele está muito barato. Se ele está muito caro, esquece. Acima de 1, esquece. 1,1 ali é um máximo estourando. Para mim, acima de 1 eu já não compro mais. Mas muito abaixo também a gente tem que ficar ligado. E os fundos de papel, a gente tem que analisar, além do PSOVP, do dividendo, a gente tem que olhar o indexador. Se é IGPM, se é IPCA, se é CDI, se é pré-fixado. Isso é muito importante você analisar, principalmente no momento que a gente está. Se a Selic está muito alta, se o IPCA está alto, se o CDI está pagando bem e tal. A gente tem que olhar todas essas questões,
Porque se você vai comprar ali e tal, a taxa de juros está muito baixa ou muito alta, você tem que analisar todas essas questões do indexador. E além disso, a gente tem que analisar também os níveis de risco, né? Se é high grade, high yield, middle risk. High grade é quando é mais seguro, mas tem um retorno menor. O médio ali está na média. E o high yield é quando paga bastante, mas tem um risco maior também. Tem um risco retorno. A gente tem que analisar também o high grade, high yield, middle risk. A gente tem que analisar também porque pode ser que ele pague muito, mas tem um risco muito grande também. Então isso a gente tem que analisar. E agora que você entendeu como começar a analisar fundos imobiliários, como analisar alguns indicadores, eu vou trazer aqui para a tela para vocês os fundos mais baratos da bolsa. Eu peguei todos os fundos imobiliários, botei numa planilha, filtrei uma por uma com todos os indicadores, com tudo que a gente tem que analisar para começar a filtrar, né? Para filtrar. Depois a gente vai olhando ali, olhando por que o dividendo está alto, está baixo, por que o PCOBP está daquele jeito, por que a vacância está daquele jeito. Então, agora a gente vai para a tela e vamos entender os fundos imobiliários mais baratos da bolsa, mesmo com toda essa alta aí que a gente está vendo, principalmente no Ibovespa, mas a bolsa, os fundos imobiliários estão crescendo muito também. Tem fundos na minha carteira ali lucrando bastante. Então, vamos agora ver se tem alguns fundos baratos ainda para a gente comprar. Então vamos lá, eu filtrei aqui todos, vou analisar aqui com vocês agora os fundos mais baratos na bolsa são esses aqui. De acordo com o dividend yield acima de 10%, mas também abaixo de 17%. Ali só tem um que é 16%, o resto é tudo ali, está na média de 10, 11, 12, até 16 ali tem. O PCOVP abaixo de 1, mas também acima de 0,5, porque eu também não quero um PCOVP muito baixo, porque pode ser que tenha alguma coisa de estranho. A liquidez diária acima de 3 milhões. Para a gente ter uma liquidez também, se a gente quiser vender ali fundo, ser fácil de vender e tal. Então é muito interessante a liquidez, a gente analisar também. A vacância, que a gente fala aqui, eu botei abaixo de 5. Eu sou bem rígido aqui, eu quero abaixo de 5. E aí, lógico que aqui vai ter vários fundos de papel que não tem vacância, né? Porque não tem a localização, não tem o imóvel ali, né? Mas vamos analisar aqui. E se eu quero filtrar mais ainda? Tá, tem muito fundo aqui, eu quero filtrar. Então eu botei aqui atrás, eu olhei um por um. Desses aqui, eu olhei um por um e botei os que foram acima do IFIX, que é o índice de fundos imobiliários. Os que renderam acima do IFIX. Então eu vou filtrar aqui agora com vocês. Vamos filtrar só os que foram acima. Pronto, aqui estão esses fundos aqui, de acordo com todo esse indicador aqui, com dividendo, com o PCOVP, com a liquidez, com a vacância, e que foram acima do IFIX, que renderam acima do IFIX, são esses aqui. E desses todos aqui, o único que eu tenho na minha carteira é o BTH F11, mas que é um fundo de papel. Mas, lembrando aqui que isso aqui não é indicação, eu não estou falando para você comprar esses fundos aqui, vou comprar e agora vou ganhar dinheiro, vou ganhar dividendo ali acima de 10% ao ano e tal. Cara, calma. Isso aqui é para a gente filtrar. Agora a gente vai entrar em cada um desse aqui e analisar o que eu falei para você, a localização, o papel ali, se ele é de indexador GPM, se é IPCA, quanto que está pagando e tal. Então a gente tem que analisar se é high yield, high grade. Então isso aqui é um filtro, é para você pegar, sentar, eu vou começar agora, o que eu vou comprar? Vou filtrar e dentro desses todos aqui, eu vou olhar um por um. Eu quero um shopping, eu quero um multi-estratégia, eu quero um de papel, de lajes corporativas, de fundos, e a gente vai olhando um por um dentro deles, aí você tem que começar a analisar já. Mas se você quiser comprar assim, eu não estou dizendo para você indicar. Se você quiser comprar por, eu estou olhando o indicador de dividendo, aí é com você. Eu não estou indicando você comprar, não estou dizendo para você sair comprando aí esses fundos que eu estou falando. É para você começar a filtrar e entender um pouco mais como analisar fundos imobiliários e a partir daí você tem um pouco mais, é um pouco mais fácil, porque é muito fundo imobiliário. Se você fitar um por um, é mais fácil você fazer esse filtro aqui e depois você vai analisar fundo de papéis que sobrou aqui. Eu quero 2 fundos de papel na minha carteira. Eu vou lá e olho qual os melhorzinhos. Olho lá o indexador e tal. Então, é para você entender um pouco mais. E ainda sim, existem bastante fundos imobiliários descontados na bolsa. Se eu tirasse mais algum filtro de liquidez, por exemplo, se eu quisesse o dividendo um pouco mais caro, um pouco menos de dividendo, um PCOVP um pouco mais alto, eu posso olhar, tem muita coisa descontada ainda na bolsa, nos fundos imobiliários principalmente. Então, esse é o vídeo para você entender que existem ainda oportunidades na bolsa, mesmo com toda essa alta, mesmo com o Ibovespa crescendo, fundos imobiliários crescendo bastante e a chance de a taxa de juros ser cortada e melhorar cada vez mais, melhorar mais ainda. Tem muita oportunidade ainda na bolsa, então aproveite, comece
a investir, comece a analisar os fundos, as ações que você... Se você ainda não sabe como analisar ações, calcular o preço justo, eu vou deixar aqui. Eu também calculei, eu fiz um vídeo analisando como calcular o preço justo de uma ação e mostrei as ações mais baratas da bolsa. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seu amigo que quer assistir, que precisa assistir esse vídeo para entender um pouco mais. Curte, comenta, compartilha, se inscreve aí no canal, se inscreve aí, cara. Estamos começando agora, estamos precisando aí de gente que quer aprender, então se inscreve aí, curte, compartilha, comenta e muito obrigado por assistir até aqui. Tchau.